Olá, amigos. Aqui estamos uma vez mais para a nossa meditação do pôr do sol. Já é a nossa 28ª meditação do ano de 2020. E nós temos aqui o tema de hoje, o portor de coragem. Quão formosos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Isaías, capítulo 52, versículo 7. Então nós temos hoje um personagem que já foi citado nas reflexões anteriores, nas meditações anteriores, mas hoje ele é o tema principal. Então, o nome dele era A.B. Stauffer. Foi um dos 3 primeiros missionários enviados pelo Comitê de Missões Estrangeiras lá dos Estados Unidos para vir para a América do Sul. E olha que interessante, isso em 1891. Olha como era diferente. Ele demorou 39 dias para vir dos Estados Unidos até Montevidéu, no Uruguai. 39 dias. Hoje uma viagem que é feita questão de horas. E ele chegou no Uruguai sem saber falar o espanhol. Os únicos idiomas que ele sabia, que ele tinha fluência, era no inglês e no alemão, que era inclusive o idioma das literaturas que ele tinha, dos livros que ele tinha para falar do Senhor Jesus. E com muita coragem e com a ajuda de Deus, ele conseguiu então transformar aqueles livros, aquelas caixas que ele tinha, em algo muito mais valioso do que dinheiro. Aquilo foi o início de toda a missão na América do Sul. E aquilo se transformou então em igrejas, em escolas, em hospitais, centros de saúde, editoras, e acabaram alcançando milhões de pessoas até hoje em dia. Buscando por imigrantes, ele acabou fazendo uma certa rota. E em maio de 1893, mais ou menos 2 anos depois de ter chegado à América do Sul, ele cruzou a fronteira para o Rio Grande do Sul, entrou em território nacional. E então ele se tornou o primeiro missionário adventista no Brasil, A.B. Stauffer, ou A.B. Stauffer. E tinha muitas comunidades alemãs, comunidades germânicas por ali, espalhadas pelas regiões sul e sudeste. E foi por ali também que ele encontrou o Guilherme Stein Jr. Nós falamos sobre ele há alguns dias atrás, que se tornou o primeiro homem a se batizar, primeiro batizado adventista do 7º dia no Brasil. E ele acabou se tornando uma grande ajuda também na pregação do Evangelho, né? E ele passou por muitas dificuldades. Naquela época se tinha uma aversão muito grande à pregação do Evangelho, a falar sobre Deus, sobre igreja, essas coisas. E um grupo de pessoas acabou planejando matá-lo, planejou matar A.B. Stauffer. E uma noite antes da sua partida entraram, invadiram a casa e bateram nele com um porrete e acertaram a cabeça dele, ele caiu. Inclusive ele foi dado como morto. E enrolaram ele num lençol, levaram para casa de um dos irmãos. E foi tão grave esse ferimento que ele ficou quase 1 mês de cama. Ele ficou quase 1 mês de cama, sem conseguir levantar por conta de pregar o Evangelho, por ter sido agredido por pregar o Evangelho, por falar sobre Jesus Cristo e a volta de Jesus. E o que é interessante, depois desse quase 1 mês, milagrosamente ele conseguiu recobrar as suas funções, foi até a delegacia, se apresentou diante do agressor, que era conhecido pelas comunidades, né? Se apresentou diante do agressor e ele professou ali a sua fé. E fato muito interessante é que tempos depois o agressor também se converteu ao Senhor Jesus. Ele aceitou o Senhor Jesus. E amanhã, então, dia 11/7/2020, comemora-se aí o dia do comportor evangelista. E vale muito que nós oremos por esses soldados de Cristo que estão espalhados pelo mundo, falando da volta do Senhor Jesus, falando da mensagem de saúde, da mensagem de salvação. Vamos orar por eles, porque muitos estão lá a risco da própria vida, prezando por algo melhor. E tem aí uma situação bastante interessante, que é: enquanto durar o tempo de graça, haverá oportunidade para que o comportor trabalhe. Então, bom sábado para todos nós, e sejamos felizes com Jesus.